Então já. Boa tarde para você que está aí no Brasil. Boa tarde também para vocês que estão aqui em Portugal. Se tem alguém aqui participando da nossa EduTalks 2023. Hoje trago a nossa convidada na área de Direito, uma das melhores no ranking em Portugal, Nova School of Law. Para quem não conhece, a Nova School of Law é a mais jovem faculdade da Universidade Nova de Lisboa. Eles estão localizados no campus de Campo Lide, aqui em Lisboa. E quem vai contar um pouquinho para vocês sobre toda a oferta formativa, como é que funciona tudo, é a Ana Costa, que está aqui, que é responsável pela área acadêmica. E também, olha que bacana, tem uma aluna que vai contar a experiência de como foi fazer um mestrado e estar fazendo um doutoramento na Nova Law. Então, antes de passar a palavra para elas, eu quero primeiramente agradecer a participação de todos vocês e explicar como é que funciona a nossa webinar da EduTalks da Edu Portugal. Vocês que querem fazer perguntas, podem fazê-las diretamente pela nossa parte aqui do botão de perguntas. Então, para isso, a gente preparou um videozinho para explicar para vocês como utilizar a nossa ferramenta e ter a melhor experiência possível nessa webinar. Vamos lá? Bacana. Então, estamos de volta. Eu sou a Cris Lazotti, a diretora da Edu Portugal. Estou aqui com a Ana Costa, responsável pela área acadêmica da Nova School of Law, e com a Manuela, que é uma aluna de mestrado, já concluído, e faz um doutoramento. Vocês que estão participando podem ir colocando as perguntas à medida que a apresentação iniciar ali no botãozinho Perguntas que vocês acabaram de assistir. Antes, gostaria só de fazer um adendo aqui sobre a Nova School of Law. Essa é uma faculdade bastante diferente, ela foge completamente do tradicional. E a Ana vai contar um pouquinho para vocês do porquê eles fogem desse tradicional, e o foco dela é realmente mostrar para o estudante como que ele pode ser um agente de mudança para toda essa área do direito. Então, vamos lá, Ana, com a palavra aí. Obrigada pela sua presença aqui na nossa EduTalks. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, Cris, e pela simpática apresentação. De facto, a Nova School of Law é diferente. Foi criada em 1996, iniciou-se em funcionamento em 97, portanto, é uma faculdade de direito muito jovem, ao contrário de outras faculdades de direito já centenárias aqui em Portugal. E por isso mesmo ela foi formada sob esta égide da inovação, da internacionalização. O professor Freitas do Amaral, que foi o fundador da faculdade, quis que esta fosse uma faculdade em que estamos sempre a procurar o que é que serão os grandes temas do direito e em que é que os nossos alunos, os nossos diplomados, poderão ajudar a pensar e a resolver os grandes problemas do nosso século. E a faculdade foi formada no final do século XX e temos aqui connosco grandes desafios no século XXI, e o grande objetivo da Nova School of Law é formar diplomados nas áreas do direito, muito voltados para a interdisciplinaridade, percebendo que o direito tem que se conjugar com outros saberes
para, de facto, conseguirmos chegar a soluções para estes grandes dilemas do nosso século e podermos chegar a 2030, por exemplo, com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em grande desenvolvimento, com esta ajuda do direito relacionado com outros temas. E para isso, nós temos, além da oferta da licenciatura, que é muito interdisciplinar, temos também mestrados muito ligados a outras faculdades da Nova e até a outras faculdades de universidades portuguesas, para conseguirmos, com essa interdisciplinaridade, tentarmos aqui encontrar soluções para os grandes desafios que temos em mãos neste século. Então, vou começar a nossa apresentação. Lembrando que, enquanto a Ana apresenta aí, a Nova School of Law, você tem a licenciatura, que é equivalente à graduação, né, no Brasil, em Direito, obviamente, mas 8 mestrados, e aqui a Ana depois vai dar destaque a 2, que são bem interessantes, e um deles depois a Manuela vai contar, porque ela fez esse mestrado, e mais 2 doutoramentos. Então a Ana vai explicar e mostrar isso tudo para vocês. Aqui é a entrada da nossa faculdade. Como a Cris disse, nós estamos aqui no centro de Lisboa. A Universidade Nova tem polos de várias faculdades, um bocadinho por toda a área envolvente de Lisboa. Temos polos em Almada, em Carcavelos, em outros concelhos fora da cidade de Lisboa, mas o nosso campus, neste momento, é dentro da cidade e com muita facilidade de acessos. Dentro do campus está também a reitoria da universidade e mais 2 das faculdades, o que ajuda também a esse convívio entre os estudantes das várias áreas e é muito rico também por isso. Apresentando os cursos, a nossa licenciatura em Direito tem 4 anos, 240 créditos europeus. A licenciatura é em português, mas também temos bastantes matérias que são lecionadas em inglês. E é necessário que os alunos também tenham um requisito mínimo de inglês B1 para a entrada pelo acesso de estudante internacional, ou então depois, se não tiverem o B1 logo à entrada, depois poderão fazer esse teste e apresentar esse comprovativo. A primeira fase de candidaturas estará aberta até 28 de fevereiro para o estudante internacional. Nós temos 7 vagas para alunos que entram diretamente do ensino secundário, ou seja, alunos de primeiro ano, e temos vagas também para estudantes que já tenham começado a graduação e que queiram candidatar-se, mas já tenham algumas matérias que possam vir a ser creditadas e que entrem então para o segundo ano, terceiro do curso. Ana, desculpa te interromper, mas essa informação que você está dando é bastante interessante, porque não são todas as universidades que aceitam a transferência do curso de Direito do Brasil para o curso de Direito em Portugal. E a Nova é uma delas, tem essa grande vantagem, não é? Sim, os alunos candidatam-se pelo concurso, mas depois podem logo no momento da candidatura, podem apresentar documentação para que seja feita essa acreditação das matérias. Claro que isso não é um processo automático, há sempre uma avaliação e não é garantido que tudo o que já fizeram vai ser creditado, mas poderá haver algumas matérias que fiquem logo creditadas e, portanto, os alunos poderão avançar no curso mais rapidamente e não fazer o curso todo do zero. Como eu dizia, as candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro, agora para a primeira fase. Estas fases são fases diferentes, ou seja, se esgotarmos as vagas na primeira fase, já não abrirá uma segunda nem uma terceira. Portanto, esta primeira fase é até 28 de fevereiro. A propina da licenciatura são 7.000 euros anuais. E o que é que eu posso mais dizer sobre a licenciatura? Já falei da língua de... A forma de ingresso, Ana, a forma de ingresso, no caso da Nova Law, ela exige, como processo de seriação para o aluno que termina o ensino médio no Brasil, sim, o Enem? Não é necessário o Enem, não. Não é Pronto. necessário. E como é que é feita a seriação desse aluno? Pelo histórico, de quais disciplinas? Ou é de uma forma geral? Disciplinas de português e matemática. Deixem-me só confirmar se me está a faltar alguma coisa. É que eu estou colocando a Ana na fogueira aqui, fazendo perguntas que não estavam previstas na nossa webinar. Licenciatura, vamos ver aqui.
Mas não tem problema, Ana. Eu fiz uma pergunta, mas depois a gente pode responder mais para frente. Sim, poderão ver no site, mas eu posso ver aqui. Qualificação específica, sim. Enquanto a Ana procura, um ponto bastante importante para que vocês saibam falando exclusivamente do curso de licenciatura, esse concurso, como bem está indicado aqui, é acesso estudante internacional. Quem é o estudante internacional? No caso dos brasileiros, é apenas o estudante que tem a cidadania brasileira e que não tem nenhuma outra cidadania europeia. E atenção, o pai e a mãe também não podem ter, porque se tiverem algumas dessas situações, esse aluno não pode concorrer por esse acesso do estudante internacional, ele tem que ingressar via acesso do estudante nacional. Exatamente. As matérias têm a ver com as nossas provas de ingresso justamente para o concurso nacional. Ou seja, sempre português e depois matemática, história ou filosofia. Mas, de qualquer modo, como eu estou a ver isto assim muito rapidamente, consultem, por favor, a informação que está no site, que tem todos os detalhes, até porque o concurso de estudante internacional é sempre um bocadinho complexo, até para as pessoas muitas vezes perceberem se são efetivamente estudantes internacionais ou não, quase que é preciso uma análise de sangue, é preciso todas as informações. Ana, só para complementar aqui, a equipe aqui da Edu Portugal já mandou a informação para que você não fique vendida nessa pergunta. Então é o seguinte, turminha, terceira série quais são as disciplinas que a Nova LOL utiliza para efeito de seriação? Então, histórico escolar do ensino médio, terceira série, um conjunto das seguintes provas: português e história, ou português e filosofia, ou português e matemática. Logo, o conjunto que você tiver a maior nota é por esse conjunto que você, estudante, será seriado ou seriada, tá bom? Ok. Pronto. Bom, passando aqui para os nossos mestrados, em que a primeira fase de candidaturas é também até 28 de fevereiro, e mais uma vez só abrirão novas fases se não preenchermos as vagas todas nesta primeira fase. Eu vou começar por apresentar aqui o mestrado em Direito. O mestrado em Direito tem várias especializações e ao longo dos diferentes anos letivos, por vezes abrem umas especializações, por vezes abrem outras. Há 120 vagas para o conjunto das especializações e, portanto, depois faz-se, no fundo, uma regra de acordo com o número de candidaturas, decide-se qual será o número de vagas por cada especialização, mas para o conjunto, neste caso das 3 especializações que vão abrir este ano, teremos 120 vagas. Quantas ficarão para cada especialização? Dependerá também da proporção de candidatos que existirá em cada uma. Nos últimos anos, esta especialização em Direito Público não tem aberto, e este ano vai abrir com uma área específica de Direito Público da Regulação. Como este é um curso que não tem aberto nos últimos anos, é um dos cursos que está aqui em destaque na nossa apresentação de hoje, e eu vou passar um pequeno vídeo com uma apresentação deste mestrado. Então, tenho que tirar esta. Isso é bastante interessante até para vocês entenderem o que esse tipo de mestrado, essa especialização, como bem a Ana comentou, ele envolve. O Fórum da Regulação representa uma das áreas mais dinâmicas e inovadoras do direito público, confrontando o jurista com problemas complexos que requerem da sua parte conhecimentos de direito público sólidos e uma capacidade analítica aberta à inovação e à interdisciplinaridade. O novo programa de mestrado em Direito, especialização em Direito Público da Regulação, representa a mais recente aposta da nova School of Law na formação do segundo ciclo e tem como objetivo dotar os nossos alunos e alunas com os conhecimentos necessários para enfrentar os problemas e os desafios complexos da regulação nas suas diferentes vertentes e áreas. Com
este novo programa, pretendemos proporcionar uma estrutura curricular simultaneamente abrangente, inovadora e interdisciplinar, na qual se conjugam matérias de direito público com outras unidades curriculares especificamente vocacionadas para a compreensão da moderna intervenção pública regulatória em áreas como a saúde, o ambiente, as novas tecnologias ou a energia, entre outras. O mestrado em Direito Público da Regulação da Nova School of Law oferece aos seus estudantes um programa ambicioso, quer do ponto de vista teórico-dogmático, quer do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico-dogmático, porque o direito público da regulação, apesar de estar entre nós há algumas décadas, continua a suscitar problemas dificílimos do ponto de vista das bases conceptuais, teóricas, doutrinais do nosso direito público atual. Do ponto de vista prático, porque, como é sabido, estas matérias são de enorme interesse na economia, para os escritórios de advogados, para as entidades reguladoras, para organizações internacionais. Há procura efetiva pelo conhecimento, pela expertise neste género de matérias. Também é um mestrado com um programa ambicioso do ponto de vista estrutural e setorial. Estrutural porque oferece aos seus estudantes bases de direito público, quer do ponto de vista constitucional, e há muitos desafios de direito constitucional no direito administrativo de regulação, quer do ponto de vista de direito administrativo europeu, que em grande medida molda, configura a atuação das nossas entidades reguladoras em Portugal, quer, por outro lado, do ponto de vista setorial, porque todos estes conhecimentos básicos, fundamentais, de direito público da regulação, constitucional, europeu e também do ponto de vista puramente administrativo, tudo isto constitui uma base que poderá depois ser aplicada em setores desde a energia até, digamos, o direito da segurança alimentar. Já já a Manuela vai contar uma experiência do mestrado que ela concluiu, que é um outro mestrado que está em destaque aqui na nossa webinar, enquanto a Ana coloca aí a apresentação dela novamente. Bom, em relação ao mestrado em Direito Público e às outras especializações do mestrado em Direito, o mestrado tem 4 semestres, ou seja, 2 semestres do primeiro ano curricular, com matérias, com unidades curriculares, e o segundo ano para a elaboração da fase não letiva, portanto, do trabalho que poderá ser uma dissertação, poderá ser um relatório de estágio ou um trabalho de projeto. Ana, uma Sim. pergunta que não apareceu aqui ainda, mas eu já tive de outros alunos. Você poderia, por gentileza, esclarecer um pouquinho dessas 3 formas que o aluno de mestrado tem para concluir esse curso? Como é que ela funciona? Bom, uma dissertação é o mais tradicional, portanto é um trabalho académico, uma recensão, um pensamento sobre um determinado tema ligado à área do mestrado. O relatório de estágio implica que haja um tempo de estágio numa instituição externa à faculdade, uma empresa, uma organização não governamental, em que há um plano de estágio que está relacionado com a área do curso. No final desse estágio, ou durante o estágio, ainda melhor, deve-se começar a fazer esse relatório que tem uma componente também académica, ou seja, tem algum enquadramento teórico do que é o estágio e explica o que na prática o estudante também esteve a fazer. E o trabalho-projeto normalmente é ligado a uma instituição externa, por exemplo, a um centro de conhecimento, a uma unidade de investigação, e no fundo trata-se de criar um projeto, dando exemplos práticos, por exemplo, criar um gabinete jurídico numa entidade não governamental que esteja ligada, por exemplo, ao direito dos migrantes, aos direitos das mulheres. Estou aqui completamente a inventar, mas para perceberem um bocadinho a diferença, não é um estágio, no fundo é um contributo mais prático para uma entidade
que é externa ou uma entidade mais ligada também à investigação em determinada área. Portanto, essas são as 3 possibilidades para fazer a fase não letiva e apresentar. Claro, todos eles implicam depois a apresentação pública deste relatório, seja a dissertação, seja o relatório de estágio ou o trabalho de projeto, e com isso essa componente da nota pesa também na percentagem do restante que os alunos já fizeram na fase letiva e permite a conclusão do grau. Perfeito. Então, antes de você avançar, eu vou passar aqui uma perguntinha para a nossa convidada, Manuela Bocaiúva, que é uma brasileira maravilhosa daquela cidade linda de Natal. Ela se formou em Direito no Brasil, na UFRN, e aí a Manuela veio para Portugal para fazer o mestrado dela. E aí, Manuela, eu queria saber o seguinte, dessas opções aí do seu mestrado, que eu sei que a Ana vai apresentar daqui a pouco qual foi o que você fez. Qual você escolheu para concluir o seu mestrado? A dissertação, o estágio? Então, como eu pretendia continuar no doutoramento, como eu pretendia continuar na área acadêmica, o mais interessante para quem quer seguir esse tipo de carreira é fazer a dissertação. Porque também, no Brasil, diferente de Portugal, quando a gente termina a licenciatura, que é a graduação em Direito lá, né, no caso, que seria correspondente, a gente tem que escrever, normalmente, pelo menos a minha universidade exigia que eu escrevesse um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e que é um trabalho semelhante à dissertação do mestrado, pouco menos exigente. Então, eu já tinha uma certa experiência de escrever, de fazer um pouco de pesquisa. Então, quando eu cheguei no mestrado, eu optei pela dissertação, que é um trabalho semelhante, mas mais rigoroso, que demanda uma pesquisa mais profunda, mais específica, e com um leve nível de originalidade, não tanto quanto no doutoramento exige. Então, eu optei pela dissertação exatamente porque eu sabia que eu queria seguir carreira acadêmica e eu também já tinha essa experiência de ter escrito um trabalho quando eu concluí o curso de Direito no Brasil. Perfeito. Olha que bacana essa dica da Manuela. Daqui a pouco ela vai contar um pouquinho da experiência dela, qual foi o mestrado que ela fez. E lembrando que ela gostou tanto da Nova Law que ela está fazendo doutoramento lá. Então, Ana, obrigada, Manuela. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos lá, Ana. Sim, seguindo o que a Manuela estava a dizer, até é muito habitual que quando um aluno apresenta uma dissertação de mestrado muito boa, que logo o orientador ou alguém do júri convide para desenvolver mais esse tema no doutoramento. É muito habitual. Continuando aqui com as nossas especializações. Uma outra especialização do mestrado em Direito é esta especialização em Business Law and Technology, habitualmente chamado Law and Tech. Esta especialização é inteiramente lecionada em inglês, ao contrário do mestrado em Direito Público e da Regulação, que é lecionado em português, poderá ter algumas disciplinas opcionais em inglês, mas poderá ser todo feito inteiramente em português. O Law and Tech é inteiramente em inglês e, tal como o nome indica, tem disciplinas mais ligadas ao direito da tecnologia, a estas questões da inteligência artificial, a todas estas novas componentes que a todos os dias vão existindo coisas novas e o direito também tem que ir acompanhando a regulação dessa tecnologia que vai surgindo e, portanto, é uma especialização muito procurada e muito inovadora, tanto que irá dar origem no próximo ano letivo, provavelmente, a um mestrado autónomo do mestrado em Direito, com outras áreas de especialização novas dentro do Direito de Tecnologia. Mas neste momento ainda está no mestrado em Direito e é uma das suas especializações, também 4 semestres, e é totalmente lecionado em inglês. Tal como esta especialização em Direito Internacional e Europeu, que também é totalmente lecionada em inglês e que é a última especialização do mestrado em Direito que irá abrir este ano. Este ano abrirão 3 especialidades do mestrado em Direito. Esta especialização é muito procurada aqui na Nova Law, é uma das especializações e dos mestrados mais procurados.
e tal como o nome indica, é relativo ao direito europeu, direito da União Europeia, comunitário, e ao direito internacional público, sobretudo. Agora, passando para os nossos mestrados em parceria, e como eu falei há pouco na introdução, a Nova School of Law prima por este desejo da interdisciplinaridade, um bocadinho como a Universidade Nova em geral, nós também temos isso em nós, e sendo nós a faculdade mais jovem, acho que temos mais ainda, não é? Temos um sangue mais fervilhante de interdisciplinaridade. Isso está no DNA, né? Está no DNA da Nova. Exatamente, é isso mesmo. E então temos aqui um conjunto de mestrados que são em parceria com outras faculdades da Nova, que permite complementar esta área do direito com outras áreas igualmente importantes, sobretudo quando estamos a pensar na vida profissional dos nossos futuros graduados. O mestrado em Direito e Gestão, este Law and Management, é em parceria com a nossa Faculdade de Economia, Nova SBE, que funciona no campus de Carcavelos, mesmo em frente à praia. E o mestrado é lecionado habitualmente um dos semestres no campus de Carcavelos, na Nova SBE, e outro dos semestres aqui em Carcavelos. E as disciplinas são divididas, as matérias são divididas entre a área da Economia e Gestão e a área do Direito. Este mestrado tem 3 semestres, portanto 2 semestres de matérias, não é? de fase letiva, e um semestre de fase não letiva, portanto tem uma fase não letiva mais curta do que o mestrado em Direito, mas permite depois também conjugar esta área do direito com pessoas que queiram enverdar por uma carreira mais na consultoria, mais na área da gestão. A componente do direito é importante. Os alunos que nos procuram para este mestrado são não só licenciados em Direito, mas também pessoas que vêm da área da Economia e Gestão. Portanto, temos um público muito internacional neste mestrado, até porque é um mestrado também lecionado em inglês. Portanto, temos pessoas um bocadinho do mundo todo, da União Europeia toda, a frequentar este mestrado. E, Ana, desculpa te interromper, mas você passou uma informação bastante interessante. Esse mestrado em Direito e Gestão, né, em Law and Management, ele não obrigatoriamente o candidato precisa ser formado em Direito. Isso é muito interessante. Nos anteriores, sim. Nos anteriores também não. É recomendável, mas temos sempre candidatos de outras áreas. Claro que quando uma das componentes da avaliação da candidatura é sempre o currículo do candidato, ou seja, a pertinência da sua formação anterior em relação ao curso a que se está a candidatar. Ou seja, diria eu, uma pessoa que seja de medicina veterinária, por exemplo, terá sempre uma nota muito baixa, mas uma pessoa que seja de relações internacionais e se candidata ao mestrado em Direito Internacional e Europeu, provavelmente terá uma nota de candidatura interessante, porque são áreas semelhantes. Portanto, não é obrigatório que os alunos venham de licenciatura em Direito, sendo que, obviamente, a licenciatura em Direito será bastante valorizada nessa nota de avaliação curricular. Claro, perfeito. Quanto mais próximo estiver, e aliás veremos isso noutros cursos que têm disciplinas de outras áreas, não é? Se estivermos a falar da área do Direito ou dessas áreas semelhantes, obviamente que o estudante terá uma boa nota de candidatura, não será impeditivo. Claro que se forem áreas completamente diferentes, fica mais difícil. Bom, passamos agora para uma outra parceria, desta vez com a Nova Information and Management School, a Nova IMS, que funciona também aqui no campus de Campolide, mas aqui normalmente as aulas funcionam sempre na Faculdade de Direito, embora nós tenhamos um edifício que partilhamos com eles, portanto estamos sempre aqui próximos. O mestrado em Direito e Mercados Financeiros, que também é lecionado totalmente em inglês e tem 4 semestres. Este mestrado tem disciplinas mais ligadas ao direito económico e depois as disciplinas da IMS muito ligadas à estatística, à matemática.
Portanto, é bom que as pessoas sejam fortes nessa área. Às vezes as pessoas que se candidatam da área mais financeira e económica têm mais dificuldades nas disciplinas de direito e vice-versa. Portanto, é preciso ter isso em consideração. E este mestrado também está muito bem cotado nos rankings internacionais. E tem uma coordenação conjunta aqui da IMS e da Nova School of Law, e é um mestrado também que chama estudantes de um bocadinho de todo o mundo. E é um bocadinho desafiador, não? É um mestrado bastante desafiante, diria eu. Eu não teria coragem. mas até há licenciaturas estrangeiras que têm logo essa componente mais da área económica e também da área do direito, e há pessoas que sentem que já fizeram isso na licenciatura e, portanto, é uma continuidade natural. Para quem vier da área do direito, tem que ter noção que as disciplinas da nova IMS são de estatística, de matemática, etc., de análise de dados, portanto é preciso aqui valências bastante diferentes, mas é um mestrado muito interessante. Olha, já vi que a Manuela olhou para esse slide e deu um sorriso. É verdade, é o mestrado da Manuela, embora ele este ano seja um mestrado novo. O mestrado anteriormente era um mestrado, embora tivesse professores da nova SBE, era um mestrado nosso, e a partir deste ano tem um novo plano de estudos e é um mestrado agora conjunto com a nova SBE, portanto deixou de ser um mestrado nosso com alguns docentes convidados da nova SBE, passa a ser mesmo um mestrado conjunto. Também é lecionado totalmente em inglês. E eu não sei se Cris, preferes que eu passe o vídeo primeiro e depois passe a palavra à Manuela, ou ao contrário? Pode passar o vídeo primeiro, que depois eu tenho um monte de perguntinhas aqui preparadas para a Manuela. Ok, então... Assim a Manuela relembra os tempos do mestrado dela. Our master's degree in Law and Economics of the Sea, the Ocean Governance, is the best way you can imagine to understand critically what is happening in the ocean, to understand better the trends, challenges and opportunities to make a change towards a sustainable ocean. Interdisciplinarity, sustainability and a holistic approach are our keywords. With us, you will learn the core legal areas mostly related to the ocean, from international law of the sea to environmental and maritime law, but also ocean policies and how to develop and finance a good, sound and sustainable ocean economy. Our students come from very different backgrounds. Diversity is very much welcome. We want to cause impact at the global level. Join us. The sea has been an important part of progress over the centuries. It remains crucial for the social and economic development of humankind and must continue to play a fundamental role in the distant future. The Masters in Law and Economics of the Sea provides a multidisciplinary approach to the ocean, addressing its political, legal, environmental and economical nuances. For that reason, this Masters welcomes students from many fields, not only law. I would recommend this Masters for professionals who recognize the importance of the ocean and who wish to initiate or deepen their knowledge in maritime affairs. That said, the facilities and the high qualified academic staff of Nova School of Law have been vital for the development of my academic and professional skills, and the prestige of the university in the market and in the community will surely boost my career. Uau, que interessante, hein, Manuela? Conta pra gente por que você escolheu uma área tão diversificada, uma área que nem todas as pessoas procuram, porque geralmente as pessoas do direito vão para aqueles mestrados mais tradicionais, e você foi para uma coisa totalmente nova, super antenada com o que está acontecendo aí no mundo, com a questão de sustentabilidade, de ambiente. Conta pra gente por que você escolheu esse mestrado e conta um pouquinho da tua decisão de escolha da Nova Law. Bem,
No meu caso em específico, como a própria Cris disse, as faculdades de direito no Brasil, eles têm claro, né, tem as matérias obrigatórias que nós temos que cursar, que é a constitucional, todas as cadeiras de civil, que nós estudantes de direito sabemos que tem várias. Eh, e eu tive a sorte de, na minha universidade, que é a UFRN, ter uma professora convidada da Universidade de Pernambuco, que a especialidade dela era direito marítimo. Então eu paguei com ela uma cadeira de direito marítimo na faculdade, uma optativa, acabei me encantando com a área, vi que era uma área, pouco desenvolvida no Brasil, apesar de ter já é uma área bem consolidada no Brasil, mas no âmbito do direito ela hã, não tem muita visão dentro do campo jurídico, e eu vi naquilo ali uma oportunidade. E como eu acabei gostando muito da área, eu também era muito apaixonada por direito internacional público, e quando eu comecei a estudar direito marítimo, eu vi que, na verdade, o mar, atualmente, a partir da perspectiva jurídica, ela é dividida em 2 áreas, que é o direito internacional do mar, que faz parte do direito internacional público, e o direito marítimo, que é essa parte mais privada de transporte marítimo. E acabou que, essa professora, eu estava no final do curso, e ela acabou sendo a minha orientadora para escrever o meu TCC, que eu mencionei previamente, e eu escrevi sobre a área de direito marítimo, relacionada com a área de direito internacional privado e direito internacional público. E quando eu decidi fazer o mestrado, porque assim que eu terminei a eu terminei a graduação em agosto de 2015 e comecei o mestrado em setembro de 2015. Então foi basicamente imediato, eu nunca saí da universidade, eu sempre digo que eu nunca deixei de estudar, mas, e acabou que eu fui, pesquisar universidades que ofereciam, cursos que fossem mais voltados para a área de direito marítimo ou que tivessem pelo menos um viés dentro do direito internacional público, o direito internacional do mar. E dentre as universidades que eu encontrei em Portugal foram a Nova, e em outros países eu também cheguei a olhar universidades de outros países, mas acabei me interessando mais pelo mestrado da Nova, em razão da similaridade da língua, né, da proximidade, apesar de eu ter que atravessar um oceano para vir para Portugal, tem um voo direto de Natal para cá, então são 7 horas, então eu me senti um pouco mais próxima do que efetivamente ter que ir pingando de voo em voo para chegar, mas pronto, isso aí já são outras questões. E, eu acabei optando pelo mestrado da Nova, que na altura que eu fiz o mestrado, era um mestrado novo ainda, estava nos seus primeiros anos, então várias coisas já alteraram do mestrado desde eh, da época que eu fiz, pelo menos as matérias, foi aprimorado, foi ganhando experiência e foi sendo cada vez mais lapidado para ser o mestrado que é hoje. E, acabei me apaixonando, como você mesmo disse, pela universidade. Eu venho de uma universidade no Brasil que é um pouco, informal, no relacionamento entre os professores e os alunos, e na Nova eu senti também, me senti em casa nesse sentido, porque exatamente eu achei semelhante, e outras universidades aqui são mais formais, mais tradicionais, então eu gostei muito da Nova por causa disso. E eu acabei casando uma coisa com a outra, que é o fato de ser uma universidade, uma faculdade nova, que adotou esse lema da interdisciplinariedade, que casa muito bem com a minha área, que é essa área do mestrado, que é a área de direito marítimo e direito do mar, porque a gente não tem como olhar para o oceano de forma setorial, a gente tem que olhar de forma holística, então a interdisciplinaridade entra exatamente aí. Que máximo, Manuela. E a Manuela falou uma coisa bastante interessante, que é a identificação que ela sentiu com a universidade dela no Brasil, em termos de ambiente, com o ambiente da Nova Law. E esse é um fato bastante interessante, Manuela, porque aqui na Edu Portugal a gente atende
centenas e centenas de brasileiros que vêm estudar para Portugal todos os ciclos. E nós já nos deparamos com diversas situações exatamente sobre a falta de identificação entre o aluno e a instituição aqui em Portugal. Esse é um ponto muito importante, que é escolher bem essa universidade, né? Porque se é um aluno que gosta de um ambiente que seja mais moderno, mais informal, onde ele tenha mais voz, nem sempre ele vai se sentir tão bem, como é que a gente pode dizer, tão bem encaixado, Acolhido, né? acolhido. Tão bem acolhido, perfeitamente essa palavra, tão bem acolhido como se, por exemplo, ele entrasse numa universidade tão tradicional, como você mesma citou. Então, muito legal essa sua colocação aí, Manuela, obrigada. Na Costa, vamos continuar, que depois a Manuela vai contar mais, porque ela tem mais experiências para contar para a gente aqui. Ok, vamos continuar. E lembrando, vocês que estão participando aqui, se quiserem botar perguntas, só clicar no botãozinho de perguntas e colocar lá, a gente responde aqui ao vivo, tá bom? Bom, para terminarmos aqui com o mestrado em Direito e Economia do Mar, dizer que as aulas decorrem aqui, o vídeo é no campus de Carcavelos, da Nova SBE, como puderam ver, em frente ao mar. As aulas vão decorrer aqui no campus de Campolide, excetuando algumas disciplinas opcionais que sejam também de outros mestrados da Nova SBE. Essas decorrerão em Carcavelos, mas a maioria das disciplinas decorrerá aqui em Campolide. Passamos então ao mestrado em Direito e Segurança, que também é totalmente lecionado em inglês. Este também é um mestrado interdisciplinar, que tem disciplinas da área do direito, mas também da área dos estudos de segurança. É um mestrado também muito procurado por estudantes que não são estudantes de direito, mas estudantes de relações internacionais, dessas outras áreas contíguas ao direito e mais ligadas às questões da segurança. É um mestrado que também teve um plano de estudos remodelado este ano, que é muito interessante, tem disciplinas também ligadas a estes novos desafios da segurança, como a cibersegurança, o ciberterrorismo, todas essas questões. Portanto, é um mestrado também muito interessante para estas questões muito, muito atuais. Tem 4 semestres também, portanto 2 de parte letiva e 2 de parte não letiva, dissertação, estágio, etc. E depois temos aqui um mestrado que acaba por ser um mestrado mais tradicional e de continuidade para os estudantes de Direito, e que este sim será mais difícil o acesso a estudantes que não venham de uma graduação em Direito, que é o mestrado em Direito Forense e Arbitragem, que é lecionado em português, e que tem depois 2 áreas de especialização em advocacia ou em magistratura. Portanto, como o primeiro semestre é um primeiro semestre mais comum, e depois no segundo semestre da fase letiva os alunos escolhem qual é que é a área de especialização que pretendem, e depois têm disciplinas específicas ou mais voltadas para a advocacia ou mais para a magistratura. Portanto, será assim aquela continuidade mais tradicional para quem faz uma graduação em Direito e, portanto, mais difícil para quem venha de outras áreas de conhecimento na licenciatura. Este mestrado... Sim. Desculpa, pode continuar e depois eu coloco a pergunta. Sim, eu só dizer, este mestrado tem 3 semestres, portanto, tal como Direito e Gestão, é um mestrado mais curto no tempo. Perfeito. Na licenciatura, eu me lembro de você ter informado o valor da propina anual, né? Esse nome a gente sabe que não é bom para brasileiro, vocês já estão super habituados com isso, né? Ah, é verdade, sim. Pronto, sim. Propina nesses tempos não é algo muito bom de se ouvir no Brasil, mas é como é chamado a anualidade das universidades, lembrando que esse valor também pode ser parcelado. E no caso dos mestrados, o valor dessa anualidade é de acordo com cada mestrado ou é um valor único para qualquer um deles? Sim, eu deixei isso para o fim porque ia falar em geral em todos os mestrados. Para os estudantes internacionais, o valor da propina é igual para todos os mestrados e é um valor de 10.000 euros pelo curso todo. 7.000 euros na fase letiva, portanto no primeiro ano, e 3.000 euros da fase não letiva. Este valor pode ser dividido até 10 vezes no ano, ou seja, o valor dos 7.000 euros pode ser
dividido por 10 parcelas de... Bom, não é 10 parcelas de 700 euros, porque habitualmente a primeira parcela é de 20% e depois o restante do valor poderá ser dividido por mais 9 prestações. Ok. Para os estudantes internacionais. Para os estudantes nacionais, os valores são diferentes. Ou seja, em todos os mestrados o valor total é 6.200, exceto neste mestrado de Forense e Arbitragem, que é 5.900, e o Direito e Segurança, que é 4.900. Isto pelo curso todo. Em relação também, porque acredito que haja muitas pessoas a pensar nisto, que é, venho para Portugal, qual é que é o horário do curso, vou poder trabalhar de dia e fazer o curso à noite, ou o contrário. O mestrado em Direito e aquelas 3 especializações que abrirão, não é? O Direito Público, Internacional, Europeu e o Law and Tech, funcionam no regime diurno, tal como o mestrado de Direito e Gestão e este Forense e Arbitragem. Portanto, há aulas de manhã, no início da tarde, é diurno. Os restantes mestrados são em horário pós-laboral, que significa aulas ao final do dia a partir das 18 horas durante a semana. Por enquanto não temos ainda aulas ao sábado, mas são durante a semana a partir das 18 horas. Sendo que nestes mestrados pós-laboral, eventualmente poderá haver uma outra disciplina que não é neste horário das 18, e se os alunos escolherem opções livres que são destes mestrados diurnos, provavelmente elas vão funcionar no regime diurno, como o mestrado de onde são originalmente. Mas o curso está pensado para funcionar a partir das 18 horas, com alguma devida ressalva que possa acontecer. Porque lembrando que também... todos os cursos, ficou implícito, mas todos os cursos são presenciais. Exatamente, todos os cursos são presenciais. Claro, depois quando se está na fase não letiva, não há uma necessidade de vir à faculdade recorrentemente e podem até combinar com os orientadores reunir por Zoom ou ir enviando as coisas, portanto, durante a parte não letiva, o segundo ano ou aquele terceiro semestre, poderão não estar fisicamente em Lisboa e ir tratando das coisas com os orientadores, mas as defesas também são presenciais, legalmente terão que ser presenciais. Perfeito. Agora então, podemos passar aos doutoramentos. Nós neste momento temos 2 doutoramentos, sendo que o que tem candidaturas abertas agora até dia 28 de fevereiro é o doutoramento em Direito, o doutoramento da Manuela, que também tem aqui depois várias áreas de especialização. O doutoramento funciona em regime diurno, é inteiramente lecionado em inglês e dura 4 anos, 8 semestres. Em relação aos valores das propinas, para os estudantes internacionais, o valor total dos 4 anos são 16.000 euros e para os estudantes nacionais 9.600. Isto para os 4 anos. Para os 4 anos. Portanto, na fase letiva são 3.500 euros por semestre, portanto é o primeiro ano, e depois a partir do segundo ano 1.500 euros por semestre para os internacionais. Perfeito. Pronto, é assim muita informação, mas depois isso está tudo direitinho no site, mas pronto, os 4 anos do curso são 16.000 euros. Exatamente. E há 25 vagas. Sim. Desculpa, Ana, só para reforçar essa informação que é importante, vocês conseguem obter essa informação sobre cada um dos cursos que a Ana apresentou aqui, diretamente por essa URL que vocês estão vendo no rodapé da apresentação da Nova Law, como também na página da Nova Law, dentro da Edu Portugal. Tem toda essa oferta formativa, valores de propina, links de candidatura, está tudo também explicadinho ali, tá bom? Ok. Teremos também candidaturas abertas para o doutoramento em Estudos de Género a partir do dia 1 de março. Este doutoramento funciona rotativamente, porque é também em associação com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova e com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. E, portanto, rotativamente ele funciona nestas 3 faculdades e tanto este ano como no próximo funcionará aqui na Nova School of Law. Este é um doutoramento muito interdisciplinar, como devem imaginar, pelos temas e pelas faculdades que estão presentes. Portanto, além de disciplinas da área do direito, tem disciplinas da área das artes, da sociologia,
dentro das artes, tanto da literatura como da música, como da pintura, etc. E depois, quando os estudantes escolhem o seu tema, ou melhor, eles até têm que apresentar logo um projeto de tema logo na candidatura, mas quando registram esse tema, depois ficam ligados à faculdade do orientador que escolhem e que, portanto, tem a ver mais com o tema que pretendem desenvolver, porque nem todos os estudantes farão um tema ligado ao direito de género, uns quererão fazer sobre a pintura e a igualdade de género, etc., e, portanto, depois ficarão inscritos na faculdade onde está o seu orientador e é mais ligada àquele tema que querem desenvolver. Para o doutoramento em estudos de género, ele também tem 4 anos, 240 ECTS. Este é um doutoramento que funciona em português, também em regime diurno. O valor total da propina para os estudantes internacionais é 12.000 euros, 3.000 euros por ano. Para os estudantes portugueses ou nacionais da União Europeia, todas aquelas, os não internacionais, não é? Dentro de todas aquelas possíveis exceções, o valor é de 6.500 euros. Perfeito. Manuela, olha, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho da nossa webinar da EduTalks, mas eu tenho muita coisa para te perguntar, vamos ver se vai dar tempo. A Manuela, como foi dito aqui na nossa webinar, ela fez o mestrado na área de Direito voltado à economia, perdi o nome do curso, Direito e Economia do Mar. E ela seguiu automaticamente, em função do trabalho maravilhoso que ela fez. Você foi convidada a fazer o mestrado? Como é que foi isso? Você me contou que você você tem uma bolsa que você conseguiu, que você está usando para trabalhar e para fazer o mestrado. Conta um pouquinho dessa experiência. Desculpa te perguntar de uma vez só tudo isso, mas é só em função do tempo, tá bom? Tudo bem. Então, quando eu entrei no mestrado em Direito e Economia do Mar, eu tinha uma ideia inicial, eu não sei se vocês lembram que eu disse que existe Direito Internacional do Mar e existe Direito Marítimo, que são áreas diferentes que dentro do direito, inclusive, todo mundo que é fora da área do Direito Marítimo ou Direito Internacional do Mar, não sabe sequer que existe essa diferença. É raro. Acho que é a mesma coisa. Pois, acham que é a mesma coisa. E quando eu entrei no mestrado em Direito e Economia do Mar, eu pretendia seguir na área de Direito Internacional do Mar, que era uma área que eu já estava pesquisando, que é uma área que eu também já tinha tido algum contato mais próximo do que Direito Marítimo e Portuário. Quando eu cheguei no mestrado, eu conheci um professor, que foi o meu orientador, tanto do mestrado e que é atualmente o meu orientador do doutoramento, que eu tive um relacionamento não era uma proximidade com ele, uma identificação. Uma identificação com ele. Ele é uma pessoa muito acessível, ele é uma pessoa que realmente acolhe os alunos, tenta ajudar, ele é aquele professor que se doa efetivamente para a função dele de educador. Então, eu me senti um pouco perdida ainda aqui em Portugal, muitas vezes, inclusive, com a língua, não conseguia entender direito. Teve uma situação, inclusive, engraçada, que algumas palavras aqui muitas palavras, na verdade, são diferentes do português do Brasil, e, por exemplo, recessão para a gente significa crise, e aqui recessão para eles é recepção. Mas pronto, a gente não tem tempo, era uma situação engraçada que aconteceu, inclusive, na aula desse professor. E ele me acolheu muito bem e me convidou para seguir na área de Direito Marítimo no lugar de Direito Internacional do Mar. E perguntou se eu não queria ser a orientanda dele. Apesar de não ser inicialmente a área que eu pretendia me aprofundar na pesquisa, foi a área que eu escolhi exatamente porque eu tive uma identificação com esse professor e me senti mais à vontade de pesquisar uma área que, apesar de não ser aquela exatamente que eu pretendia, mas que eu sabia que eu ia ter uma pessoa para me guiar nesse caminho da pesquisa, que muitas vezes é um caminho um pouco árduo. E acabei escrevendo sobre direito marítimo e depois, antes mesmo de terminar o mestrado, já entrei no doutoramento, e que ele continua sendo meu orientador e logo, se Deus quiser, eu termino esse doutoramento. E no segundo ano de doutoramento,
eu consegui uma bolsa no centro de pesquisa da Nova, porque a Nova, além de ter os cursos, tem também os centros de pesquisa, que na verdade tem um centro de pesquisa que tem vários centros de conhecimento para várias áreas diferentes. No meu caso, é um centro de conhecimento voltado para assuntos do mar. Então, é um centro de pesquisa que faz projeto, que desenvolve projetos de pesquisa, desenvolve cria, organiza eventos, participa de eventos, elabora, por exemplo, nós tivemos uma obra coletiva que a gente publicou com textos dos alunos do mestrado ano passado na conferência da ONU, da ONU dos Oceanos, que aconteceu aqui em Lisboa. Então, além de existir o mestrado em Direito e Economia do Mar, que, inclusive, foi considerado, ano passado, o melhor do mundo na área de Maritime Management, né, que é de gestão marítima, pelo ranking da Edu Universal. Além de existir o mestrado em Direito do Mar, também tem um centro de conhecimento, que é aonde eu tenho a minha bolsa, que funciona em conjunto com o mestrado. Inclusive, muitos alunos do mestrado fazem parte do centro de conhecimento de maneira voluntária, e desenvolvem em conjunto pesquisa, escrevem artigos para publicação em journals internacionais e participam da organização de eventos voltado para esse tema. Então, minha bolsa vem exatamente ligada ao centro de conhecimento, que eu consigo desenvolver a pesquisa na área que eu gosto e, ao mesmo tempo, escrever a minha tese. Que máximo, hein, Manuela? Quando você saiu do Brasil, veio aqui fazer os seus cursos em Portugal e tudo mais, e depois entrou na Nova Law, você não estava imaginando que você ia parar num doutoramento nessa área que você nem estava pensando em seguir, não é? Não, não. Olha como a Inclusive, vida é. Diga. inclusive eu terminei o curso de Direito um pouco perdida, e eu não sei porque o curso de Direito é um curso muito abrangente, né? A gente consegue seguir muitas carreiras diferentes na área jurídica, até fora da área jurídica. Então, já que eu não tenho certeza do que eu quero fazer, eu vou tentar pelo menos usar meu tempo de forma útil, enquanto eu tento me encontrar um pouquinho, e por isso eu optei por continuar um pouco estudando e acabei gostando da área da pesquisa e cá estou eu até hoje. Nunca saí da universidade. Que máximo! Isso aqui é uma carreira acadêmica mesmo, né? É. Muito bem, meninas. Olha, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa Edu Talks com o convidado de hoje, que é a Nova School of Law. Eu quero agradecer muito a participação da Ana Costa, que fez uma apresentação belíssima para a gente de toda a oferta formativa, explicou, passou vídeo. Então, essa webinar fica gravada. Então, depois, para quem tiver interesse, é só assistir, entrar em contato com a Nova Law. Tem os contatos que a gente vai publicar depois para vocês aqui. E também vocês fiquem à vontade, como eu disse, para entrar na página da Nova School of Law, dentro do Portugal, que tem lá toda a parte de oferta formativa, valores, como que concorre, documentação, tudo lá direitinho. Ana Manuela, querem deixar aqui uma mensagenzinha final? Queria só agradecer, muito obrigada pelo convite. Também só deixar aqui uma nota muito rápida, que não falamos, que são as bolsas de mérito para os alunos que entram no mestrado e no doutoramento. Portanto, quem entra com uma nota de 16 ou mais, nota de candidatura, a nota final, somando tudo, tem um valor de bolsa de 30% do valor da propina anual, do valor da propina desse ano, e quem tem uma nota superior a 17, de 50%. Portanto, é um ótimo incentivo para a candidatura. E no caso do doutoramento, a candidatura é avaliada de 0 a 100, portanto, quem tiver mais de 70 pontos tem também uma bolsa de 50% do valor da propina do primeiro ano. De ter certeza que a Manuela tem. Ótimo, Ana, muito boa colocação, bem lembrada essa questão das bolsas, é sempre um assunto recorrente aqui com os nossos estudantes. Manuela, quer deixar uma mensagenzinha final para os nossos conterrâneos que estão vindo tanto estudar aqui em Portugal? Às vezes a gente fica com medo de sair da nossa zona de conforto, mas
e talvez isso seja um pouco clichê, mas a verdade é que a gente só consegue crescer de verdade fora dessa zona. Então, não tenham medo de vir, e se vocês tiverem uma experiência como a minha, a nova School of Law, ela foi uma faculdade e continua sendo uma faculdade bastante acolhedora com seus estudantes internacionais. Existem muitos conterrâneos brasileiros aqui, sempre tem aquele. No meu caso, eu tenho muitos natalenses, então a gente. De certa forma, Portugal tem uma população brasileira muito grande que vocês não vão se sentir peixe fora d'água. A gente aqui tem muito brasileiro e a gente tem sempre contato com a cultura brasileira, com a comida, então é algo que eles já estão acostumados com a nossa forma de falar, com os nossos termos, então isso aí não é algo que tem que se preocupar. Exatamente. Olha, segundo a Embaixada do Brasil em Lisboa, são mais de 330 mil brasileiros vivendo em Portugal. Portugal tem uma população de 11 milhões de habitantes, então pensa só, o que a Manuela disse faz sentido. Portugal é um país super acolhedor, tem muitos brasileiros aqui, o povo português é ótimo, a Nova Law é uma excelente instituição no que diz respeito ainda mais a essa questão do acolhimento do estudante internacional, e isso é algo que faz parte do DNA da Nova, né? Como a Ana citou há pouco, e por ser uma faculdade tão jovem, tão antenada, certeza que você vai encontrar o seu curso de Direito ou qualquer especialização na área de Direito, do que tem inovação, do que tem de novidade, é aqui na Nova Law, tá bom? Obrigada, meninas, obrigada, Manuela, obrigada, Ana. Um beijo e até a próxima EduTalks. Obrigada, Deus. Boa tarde.